Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje você pode ver que eu já comecei com uma operação vitoriosa. Os vídeos estão ficando nesse formato, certo? Eu vou fazendo as análises, traçando as linhas e quando aparece uma oportunidade, eu pego e boto para gravar, volto aqui na tela para mostrar para vocês e explicar, certo? Então vou abrir aqui o Point Fix como de praxe para poder desenhar aqui no detalhe para vocês o motivo da minha operação. Então, tinha alguns topos anteriores aqui, ó, que eu até estava de olho como uma resistência em M5, que eu gostaria que tocasse lá, eu fizesse uma venda e ele retraísse. Porém, aqui no gráfico de 1 minuto, ele está com essa média móvel de 100 períodos apontando para cima, indicando uma tendência de alta. Posso tirar o zoom aqui para vocês verem também, ó. Então, como em M1 está formando aqui um canal de alta, beleza? No M5 tem aqui as linhas da Fibonacci, ou seja, o preço estava indo lá para tocar na 38 e eu estava de olho na venda. Porém, ó, porém eu vi que houve o rompimento em M5, ó, então eu vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, ó, aqui onde é que eu estava de olho nesses topos aqui, ó, nesse topo, nesse topo, nesse topo. Já tinha ido 3 vezes na região e respeitado. A quarta vez não é uma operação tão forte, porém, nesse caso, como eu vi que ela esticou com força aqui nessa taxa, já rompendo, eu decidi não fazer a venda. Então, eu esperei, coloquei no gráfico de 1 minuto. Então, vamos lá no 1 minuto de novo, ó. Coloquei aqui no gráfico de 1 minuto, vi que essa vela de 1 minuto rompeu. Nasceu aqui a outra vela, nasceu aqui na verdade e tá vendo lá em cima, aqui já tem uma outra região amarela que eu estava traçando. Caso eu fizesse uma venda aqui nessa região e o preço fosse romper, eu talvez faria outra venda aqui em cima, certo? Só que daí então, ó, essa vela que fechou rompendo a linha azul de 38 da Fibo, quando rompe o teto, quando rompe uma resistência, vira um chão, ou seja, vira um suporte, né? No intuito que faça esse movimento aqui, ó. O padrão é que faça esse movimento. Porém, quando rompeu lá para cima e o preço voltou aqui para baixo, eu fiz uma compra, ó, aqui um pouquinho abaixo da linha azul para me posicionar um pouco mais seguro. Fechou aqui nessa linha pontilhada branca. Ó, fechou na linha pontilhada branca, bem acima, um pouquinho, né, acima da linha azul da Fibonacci, ou seja, respeitando o pullback. Porém, ela respeitou aqui nessa vela, deu win para mim e na próxima já desceu. E agora ela está trabalhando aqui, ó. Então, vou fechar aqui, ó. Foi um win bem, bem aqui, ó. Não é a operação mais forte do mundo, mas para a primeira operação em M1 já serve. Vamos dar uma olhada aqui se for em M5. Ó, em M5 aqui praticamente um falso rompimento, ó. Porque tem aqui, ó, esse toque. Esse não é nenhum toque, mas ele foi lá na região, ó. E aí quando rompeu, em vez dele fazer isso aqui, ele fez isso aqui, ó. Ele rompeu, né? Fez esse rompimento e tá voltando pro canal, ó. Por quê? Porque a tendência maior é de baixa, ó. Se recolher o zoom aqui, ó, dá para ver que tem esse canal de baixa e esse canalzinho de alta ali. Então, fiz um win numa comprinha lá embaixo, mas ele já está com a força predominante de queda aqui nos 5 minutos. Então, ó, isso aqui seria o falso rompimento, ó. Essa vela aqui, ela rompeu a linha azul, ó, fechou acima da linha azul, porém a próxima, ela não continuou o movimento de alta. Ela voltou aqui para dentro do canal, ó. E aí, quando o preço abriu aqui, ó, fez a movimentação aqui nessa zona forte que os traders estão olhando e fazendo compra e venda, trocando de mão, enfim. E aí o preço já está descendo aqui, ó. Então, beleza, vamos para a próxima operação com 37.
para a gente já chegar no nosso objetivo de duas operações vitoriosas. Vou mostrar o histórico aqui, ó. Então, para quem lembra, foi dia, ontem foi dia 10. Teve a primeira parte do vídeo e depois a segunda parte do vídeo, que eu iria encerrar com um prejuízo de menos 66 ontem. Acabei expondo o capital um pouco mais. Caso, eu até expliquei, botei um textinho rápido no vídeo anterior, dizendo assim, ó, que se eu tivesse tomado mais uma sequência de loss, teria praticamente quebrado aqueles 200 que eu iniciei ontem. Porém, como eu encaixei uma sequência de win, né, que se eu não me engano foi toda essa sequência aqui, ó, já melhorou o nosso resultado. Aí ontem eu tinha fechado com 257,69, se eu não me engano. Aí eu deixei 250, peguei apenas a diferença que é os dois com 69 e fiz uma operação para ver se eu conseguia chegar em 255. Os R$ 5 da diferença dos 250, eu iria usar, né, fazer o saque do valor. E os R$ 5, então, esses seriam da taxa de saque. Mas como deu loss, acabei fechando arredondado aqui no saldo com 250, eu nem saquei e já parei de operar de qualquer maneira. Aí agora a única operação de hoje, dia 11, por enquanto, é essa operação de 20 aqui. Então vamos continuar analisando, ó, já tracei algumas FIBO, mas eu estava até com um pouco de sono agora há pouco, e aí eu estava traçando aqui as linhas, pescando praticamente, sabe? Eu tenho ido dormir um pouco tarde, ali pela meia-noite e meia, a última vez que eu vi o horário ontem, e acordando 6:30. Mas beleza, já tomei um cafezinho, agora estou na água bem gelada. Tô- Então vamos continuar analisando. Agora, como a gente está indo para a segunda entrada, a gente vai procurar bem, vai filtrar uma boa operação. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Não estou vendo nada tão impressionante aqui no GBP-CHF. Vou colocar num gráfico mais forte. Uma tendência maior aqui, eu diria de queda, ó. Sabendo disso, olha que interessante que essa região, ó, já foi lá para fazer o pullback praticamente, ó. Tocou aqui, respeitou, tocou, respeitou. Quando rompeu, percebe que essa vela aqui é do gráfico diário, fechou abaixo da linha azul. Aí abriu a próxima aqui, ó. Quando foi lá em cima, o pessoal vendeu, chegou a empurrar o preço cá para baixo. E agora essa de hoje abriu aqui, ó, foi lá na região também, está respeitando aqui, ó. Então essa linha azul tá interessante para nós. Ó, justamente a linha que o preço fez esse topo duplo aqui, ó. Topo, topo. Agora bem provavelmente vai começar esse canal de baixa aqui, ó. Pode ser que o preço ainda vá lá em cima para fazer um terceiro toque. Aqui assim eu vendo. Então vou deixar aqui um alerta para me avisar quando tocar na linha azul, que é muito forte. De qualquer maneira, eu vou aguardar que suba um pouco mais para vender aqui em cima nessa linha amarela, que seria essa máxima
e seria também essa linha cinza aqui, ó. Talvez, se você é iniciante aqui nesse mercado, pode ficar um pouco confuso. Tipo, por que que o preço tocou lá e desceu? Aí você precisaria assistir a aula de Forex. Não sei se vai ser eu que vou te dar essa aula agora. Talvez se você botar nos comentários aí que quer entender um pouco mais sobre o mercado de Forex, sobre a movimentação desse mercado, eu posso estar gravando um conteúdo. Vou continuar analisando aqui. Ó, que interessante, ó, o preço tocou aqui na linha azul, respeitou, tocou nessa vela e respeitou. Fechou aqui acima, porém na próxima, quando abriu, ela fechou aqui abaixo, rompendo a linha azul. Ali em cima não chegou a tocar, mas já fez esse movimento de queda e quando foi lá de fato, aí sim, ó, já está o preço fazendo aí essa movimentação. Ó, algumas eu não tinha traçado ainda. Vou colocar no diário também para ver se a gente acha uma região bem poderosa. Então, coloquei duas linhas azuis, uma aqui na pontinha desse pavio e uma na ponta desse pavio mais de cima. Espera aí que eu já volto. Voltei, rapaziada. Tive que pausar um pouquinho o vídeo anterior ali, mas agora eu já vou explicar essa segunda operação. Olha só, gráfico de 5 minutos. Olha essa linha de tendência marcada desse topo e tocando nesse topo. Então, tocou essa vez, tocou a segunda. Quando tocou a terceira, eu fiz a venda, beleza? Vamos aguardar. Aqui, ó, olha só. Então, eu aproximei bem para colocar essa linha bem aqui, ó. Beleza, bem marcadinha. E aqui, ó, nesse outro toque, eu coloquei aqui no gráfico de 1 minuto para ficar bem marcado, ó. Beleza, então a linha azul tá tocando bem aqui. É uma angulação correta. Vou voltar aqui no 5 minutos. Se vai dar win ou se vai dar loss, eu não sei, mas a estratégia técnica é essa. Gostaria de ver se teria algum topo, algum outro topo que pudesse fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Mas não necessariamente, ó. O outro topo que tem seria aqui, ó, essa outra angulação. Então pode ser que o preço em algum momento chegue lá e respeite uma venda aqui também. Porém, agora eu quero que o preço respeite essa linha azul aqui, ó, que inclusive, ó, olha como tá uma caixa aqui, ó. Então isso aqui também ajuda com que respeite essa linha de tendência azul aqui, ó. Porque o preço ele nem tinha tocado lá, ele já estava querendo fechar aqui pelo meio. Agora aqui tocou, melhor ainda se ele fechar aqui pelo meio. Então vamos aguardar. Vamos dar mais uma analisada. Ó. Esse aqui tá bacana também. Ó. Olha como o preço foi lá na linha azul e não foi na linha amarela ainda. Deixa eu botar aqui nos 5 minutos. Ó, nos 5 minutos não respeitou, ó, tá fazendo um falso rompimento. Vou ver essa aqui tá finalizando. No 1 minuto deve estar linda demais essa operação. Daria para pegar mais uma venda aqui para 5 minutos. Não, já não daria mais, ó. Então, aqui foi o segundo win. Vou mostrar aqui no histórico. Ó, 8h52 do dia 11 de fevereiro, a primeira entrada. Na verdade, foi 11h51. Ela fecha 11h52. Que nem agora, 9h15. Eu fiz a operação, era alguns minutinhos antes, mas com inspiração para 9h15. Então hoje foi esses dois wins aqui, ó, bem bacana.
O lucro vai estar na casa dos quarenta e oito reais com 91 centavos, porque aqui eu lembro que eu comecei com 250. Então a diferença seria o lucro. Ó, vamos dar uma analisada no M1 aqui, ó. Ó, então ele praticamente tocou aqui na linha azul. Não chegou a tocar, mas como era uma região forte, eu imaginei que nem precisaria esperar tocar, né? Aqui assim já estava bom para mim, eu já fiz a venda. E olha como entrou força vendedora depois, ó. Então eu fiz a venda bem aqui e o preço fechou aqui embaixo, certo? Ó, e se eu te mostrar aqui de novo nos 5 minutos que eu estava analisando e até disse que caberia mais uma venda, seria por esse motivo aqui, ó, tá? E esse sinal aqui, ó, dessas três últimas velas aqui nessa região. Ó, então indicando uma reversão de tendência. O preço estava subindo, tocou lá onde eu estava analisando, começou a descer, certo? Então por isso que eu disse que caberia mais uma venda aqui assim, ó. Deixa eu pegar o vermelho aqui e essa cor. Só que esse preço aqui, ó, ele fechou com pavio para cima e com pavio para baixo, demonstrando uma certa indecisão, né? Não necessariamente uma clareza. Eu gostaria que esse preço aqui, ó, tivesse fechado mais assim, ó. Ou seja, bem mais definida a reversão aqui, ó, né? Então, no caso do preço tivesse fechado assim, caberia mais uma venda logo aqui na abertura para o preço vir fazer isso aqui, ó. Beleza? Mas como aqui eu já acertei a segunda operação, já me dou por satisfeito nesse momento. Vinha pensando em fazer uma alavancagem, continuar analisando, pegar outras oportunidades, sabe? Fazer um saque, mais importante, fazer um saque para preservar o lucro e depois sim tá tá alavancando, deixar ali pelo menos R$ 20 e fazendo operações, né? Assim, dois em um, que seria entra com 20 depois soros de 37 entra com 20 soros de 37. Fazer pelo menos aí umas 4, 6 operações vitoriosas já estaria dando uma boa alavancada. Porém, aqui eu vou me dar bem por satisfeito. Ontem já foi um ganho e perde, já foi uma briga com o mercado. E hoje eu vou fazer outra coisa, vou curtir a vida doidado, vou de repente lavar o carro, que já está bem empoeirado. E é isso, rapaziada. Agradeço muito de coração mesmo a quem acompanhou até aqui. Se inscreve no canal para dar uma força para esse vídeo chegar em mais gente. Eu quero realmente educar as pessoas para que elas consigam ter um resultado satisfatório aqui em opções binárias. Eu sei que muita gente conheceu esse mercado, se aventurou, fez depósito, ouviu um primo, um tio falar e aí perdeu dinheiro, né, por não saber. A maioria, na verdade, ganha no começo. E aqui eu não estou dizendo que você vai depositar e vai fazer umas operações aí e tal, por sorte vai ganhar. Bem provavelmente isso aconteça, mas não tem como não existe garantia nesse mercado, no sentido de que se você depositar, vai sair com lucro. Não é isso. Esse é um mercado justamente bem perigoso. Lembra? Todo o valor que você colocar aqui, ó, no investimento, vamos botar aqui 20, por exemplo, se você inventar de apertar algum desses botões, acha que vai subir ou acha que vai descer, a sua previsão deve estar correta. Se estiver incorreta, ou seja, se você aperta que vai descer e o mercado sobe, tanto faz a ordem, o que tem que acontecer é o mercado ir na direção que você está fazendo a previsão. Se isso não acontece, você perde esses R$ 20 ali, ou o valor que você digitar não vai perder todo o saldo aqui de uma vez, né? Se estiver fazendo uma única operação de 20 aqui, você vai perder só os 20 que botou. Mas é isso, rapaziada. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer as operações conscientes. Se eu te mostrar o histórico aqui, ó, de repente você vai dizer, nossa, esse é o melhor mercado do mundo. Então quer dizer que eu consigo fazer um depósito aqui de uns R$ 60.
né? Fazer o depósito de uns R$ 60, que nem é meu caso, o meu depósito anterior é que foi R$ 60. E ele foi alavancado para 300, mas não foi num único dia. Eu venho fazendo isso gradativamente. Aí você já pôde acompanhar que teve dias que eu perdi 20 e parei, que seria o correto. Teve dias que eu perdi 20, não contente, que é uma das coisas que mais acontece com os traders, que inclusive eu vou mostrar de novo aqui, ó, explica nesse livro, Inteligência Emocional, sobre o sequestro emocional. Tem esse livro aqui também, Os Axiomas de Zurique, também já estão com umas anotações aqui, muito bom para quem quer se profissionalizar nesse mercado. Então, por enquanto é isso, rapaziada. Não se baseia pelo meu histórico aqui, eu já tenho bastante experiência, vou aí para... Comecei em 2019, a gente está em 2016, em abril eu vou para 7 anos de opções binárias. Então, com 7 anos de opções binárias, não tem nada de anormal, nada de impressionante num histórico desses. Assim como eu estou te mostrando um histórico de ganhos, eu já te mostrei aqui históricos de perdas, certo? Então, se você não tem experiência com opções binárias, o mais provável é que você tenha um histórico de perdas, mas também não é regra. Qualquer um pode se inscrever aqui na plataforma, fazer um depósito e ficar acertando as operações aí, ter um histórico até melhor que o meu. Mas eu diria que você estaria contando mais com a sorte do que com a técnica. Ah, você não precisa de 7 anos de opções binárias para ter um histórico consciente desses, tá bom? Por mais que ontem eu fui sequestrado emocionalmente, digamos assim, ou seja, eu perdi os 20 e não parei, eu continuei insistindo, brigando com o mercado aqui para reaver o meu dinheiro. Eu ontem saí vitorioso. Ontem eu saí com lucro do mercado. Expus bastante capital, expus praticamente aí uns R$ 200 ontem para ter 40 e alguma coisinha, 43, se eu não me engano, de lucro. Não é o certo, principalmente se você está começando. Se você já tem mais experiência, você pode se arriscar. Ó, tô com um alerta aqui no USDJPY. Vamos dar uma espiada. Tá no 1 minuto. Vamos botar aqui nos 5 minutos. Vamos pegar mais uma. Vamos ver essa pernada aqui da FIBO. Ó, então aqui no USD JPY tá desse topo, deixa eu pintar de amarelo aqui, ó, tá desse topo até esse fundo, o preço está indo lá na região de 50. Não é a FIBO mais forte do mundo, né? É, não faz sentido para mim. Como eu já peguei as duas operações vitoriosas hoje, não vou abusar, vou respeitar. Um dos maiores desafios que você vai enfrentar mexendo com esse mercado não é o de traçar as linhas e fazer o win, histórico positivo desse. O maior desafio está aqui dentro da sua cabeça, que seria a sua mentalidade, o quanto que você aguenta perder o que disse que poderia perder e parar, né? Ontem eu não aguentei. Você viu que ontem eu estava pensando, ó, vou perder no máximo 20 aqui e eu paro. Se der ruim, eu paguei 20 para descobrir que não iria conseguir chegar no objetivo financeiro aqui nesse mercado. Porém, eu continuei fazendo operações e deu bom. A maioria das vezes do passado que eu continuei fazendo operações e mais operações depois do stop loss, deu ruim, ou seja, só agravou o problema, perdi mais ainda, tive que ficar ali uma semana, um mês sem fazer operações, seguindo em outras fontes de renda, mas agora eu me sinto um pouco mais preparado e também com mais recurso para pegar essas operações. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Essa linha azul eu sei que é bem forte.
Porém, ele tá dando uma trabalhada aqui, ó. Vamos ver se tem algum topo aqui para fazer uma confluência com a Fibonacci. Já está no meio do caminho. Um topo mais alto ali. Também não. É, nenhuma Fibonacci relevante aqui. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Já vou ali fazer o saque. Não vou fazer aqui agora para não ter que estar tampando ali os dados e tal de novo. Já tem vídeo fazendo isso. Amanhã, provavelmente não, com certeza vocês já vão começar vendo a conta com R$ 20 no saldo, que é o valor que eu vou deixar para continuar fazendo as operações. Já decidi aqui que no início de março eu vou aumentar um pouquinho a mão, que seria em vez da primeira operação com 20, eu fazer com 30. Feito isso, eu faço a segunda mão de Soros com o lucro dos 30, que vamos supor, ó, vamos botar R$ 30 aqui, por exemplo, ó. Ó, R$ 30 está dizendo que a segunda operação seria com 55. Isso, os 30 mais os 25. Isso vai fazer com que o meu lucro médio diário de 48 pule para, vamos ver aqui, ó, 25 com 30. 25 com 30 mais, se eu tirar aqui um pouco a calculadora, a primeira entrada seria de 30 e a segunda de 55. Ó, mais 46 com 38. Cadê a calculadora? Mais 46 com 38, 71 com 68, porém os R$ 30 iniciais já eram meus. Ah, não, não tá calculado aqui, eu botei só os lucros, né? Botei os 25 de lucro da primeira operação e os 46 de lucro da segunda, dá um lucro aí de 72 praticamente. Então já tá mais alto. Talvez eu nem vá pular para os 30, eu vá para os 25, né? Em vez de estar fazendo a primeira entrada com 20, eu vou pular para 25 e vou ir gradativo, beleza? Não tenha vergonha de começar com pouco. Se você puder ver no meu canal do YouTube, na verdade, se eu não me engano, acho que esses vídeos estão como não listados. Mas lá em 2019, quando eu estava aprendendo, eu já estava aprendendo mais ainda, compartilhando o que eu sabia, ou seja, transbordando já em 2019, gravando vídeo, fazendo live e ensinando o pouco que eu sabia. E isso eu fui aprendendo muito mais. Eu fazia entradas de R$ 2, de R$ 5, certo? Agora eu já estou no nível um pouco acima de fazer ali com 20, com 30. Já cheguei aí a fazer operações de R$ 60. Já cheguei no passado fazer uma única operação com R$ 1.000 que deu loss. Já fiz duas operações entrando com R$ 1.000, visando o lucro de 900 e tanto. Ó, quer ver aqui? Ó, se eu botar 1.000 aqui, ó. Ó, se eu botar 1.000 aqui, nesse caso, tá o retorno de 84% seria R$ 840. Então, eu pensei, pô, tem como eu fazer 800 e tantos reais em 5 minutos, em 1 minuto, em 15 minutos. E já fiz duas operações de R$ 1.000, nas quais as duas deram loss, certo? Numa das vezes que eu estava nesse ganhe e perde, fiz uma operação de 1.000 e deu loss. Aí eu depositei mais R$ 50, que seria praticamente ali meus últimos R$ 50 na época para as operações. E aí eu fui alavancando esses 50, cheguei em 1.000 de novo. Aí dos 50 para 1.000 deu R$ 950. Porém, o recente tinha perdido 1.000, então ficou elas por elas. E aí eu saquei de volta os 1.000, o que não agravou tanto o prejuízo.
mas da outra vez que eu depositei R$ 1.000 com o limite do cartão de crédito, aí deu ruim mesmo, e aí foi foda. Mas recomendo você fazer o depósito, então, se quiser mexer com esse mercado, de dois em dois, cinco em cinco, seis em seis, vai tranquilo, vai na manha, aprende a fazer o negócio e depois você vai subindo de nível gradativo. Beleza, rapaziada? Por enquanto é isso. Tamo junto. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É nóis.